Atenção para as manchetes do programa de hoje. Rio Camboriú, da preservação da nascente ao consumo consciente, foi objeto de uma mesa redonda na ISAG de Balneário Camboriú. Professora e aluno da ISAG UDESC participam do programa de hoje discutindo a questão das águas. Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando mais um programa nas Entrelinhas. Quartas-feiras, são 10h30 da manhã, horário que inicia o nosso programa do Departamento de Administração Pública da ISAG UDESC. E hoje temos uma temática muito importante para ser discutida, é a questão das águas. No passado, não muito distante da época de hoje, águas era uma coisa assim sem grande importância, era uma coisa assim que ninguém se preocupava, ninguém discutia. E hoje passa a ser uma questão vital. Passa a ser uma questão vital e as pessoas começam a se angustiar. E talvez seja o grande dilema do futuro. E esta questão está sendo discutida em diversos ambientes, em diversos espaços, por diversos profissionais. E a ISAG UDESC também não fica fora desse contexto. E aí nós queremos destacar uma iniciativa muito interessante, coordenada pela professora Melissa Elimelo, ela é professora de Políticas Públicas da ISAG UDESC de Balneário Camboriú, junto com os alunos de que termo? Do quinto. Quinto termo, alunos do quinto termo. O líder do Centro Acadêmico de Administração Pública de Balneário Camboriú, o Rogério André Cleli, ele é aluno dessa turma. Exatamente. E foi um dos mediadores desse encontro realizado em Balneário Camboriú. Isso. Então, a gente trouxe essas duas pessoas para no dia de hoje começar a discutir isso. Eu gostaria de começar perguntando para a professora Melissa. Ela tem um livro, ela editou um livro faz pouco tempo, Restauração Ambiental, do dever público às técnicas reparatórias. Eu gostaria que você rapidamente falasse um pouquinho desse teu livro. Claro, professor, com muito prazer. Esse foi o tema da minha dissertação de mestrado, que eu fiz junto à Universidade Federal de Santa Catarina, em Direito Ambiental. Então, eu tenho como tema a questão da restauração ambiental, que faz parte da noção de reparação do dano ambiental. Então, é uma forma de reparação do dano ambiental. Eu analiso desde o aspecto jurídico, então, como um dever jurídico, não só do Estado, mas um dever também da coletividade, até analisar mais as questões das técnicas reparatórias, né? Como pode ser feito, que medidas podem ser tomadas. E esse livro está disponível aonde para quem quiser comprá-lo ou lê-lo? Ele é nas bibliotecas da Universidade Federal e aqui também, que eu fiz uma doação, mas também ele é da Livraria do Advogado, pela internet. Ele está bem distribuído, tem uma boa distribuição, assim, é bem fácil de encontrar na Livraria Saraiva, bem tranquilo de encontrá-lo. Ok. Rogério André Cleli, me diga como é que foi esta ideia de realizar esta mesa redonda? Como é que surgiu essa ideia? Como é que foi esse evento? Bem, a ideia ela surgiu dentro da sala de aula, né, na disciplina de Políticas Públicas, para poder se desenvolver um trabalho. Então a gente pensou estar tratando essa questão do Rio Camboriú, que é um rio que une o município de Camboriú e Balneário Camboriú. Então, nós desenvolvemos essa mesa redonda agora no último dia 21, né? Chamamos autoridades tanto de Balneário Camboriú quanto de Camboriú. Contou com a participação de professores da UDESC, né? O professor Leonardo Sec, a professora Melissa, e também com professores da Univale, né? Com diversos conhecimentos na área. Então foi um evento bem bacana, foi um debate democrático, um debate sadio, onde cada autoridade, cada professor pôde expor, pôde colocar os seus pensamentos sobre a questão do Rio Camboriú, que une esses dois municípios. E isso animou também os alunos para a continuidade desse processo? Sem dúvida, né? Um trabalho como esse, ele acaba unindo, acaba agregando a participação dos acadêmicos dentro de sala de aula. E o trabalho foi interessante porque você acaba envolvendo os alunos dentro da sala de aula com a comunidade, né? Então nós tivemos que ir em rádios em Balneário Camboriú, tivemos que ir no poder público, alguns alunos tiveram que fazer esse convite dentro dos órgãos públicos para os gestores para poder estar participando do debate. Ou seja, a repercussão posterior também foi muito boa. Sem dúvida, em rádio, jornal, redes sociais a gente também abordou, a televisão em Balneário Camboriú.
Inclusive foi criada uma página no Facebook para aqueles que estão interessados em conhecer um pouco melhor o projeto, que o projeto envolve não só esse evento que foi realizado, mas uma campanha que os alunos estão criando no município de Balneário Camboriú. Então, quem tiver maiores interesses pode olhar a nossa página, Rio Camboriú, no Facebook. Ok. Professora Melissa, acho que em última instância você que liderou esse processo como um todo, é importante que a questão das águas está ligado assim fortemente à questão do poder institucional, à questão jurídica, à questão dos diversos agentes que são envolvidos nesse processo. Gostaria que você tentasse pensar aqui no nosso programa um pouco em essa questão da governança, água e poder. Sem dúvida. A questão da governança da água nos remete a duas questões. Primeiro, uma dificuldade conceitual, né? Pensar o que é, afinal, governança, que é um tema que se vem debatendo muito, principalmente pós Rio mais 20, né? Foi um tema central na Rio mais 20, a questão da governança não só da água, mas ambiental. Pensar, então, a questão da governança como estrutura e mecanismo de gestão de poder. E para isso, no caso da água, no contexto do Brasil, a gente tem uma série de instâncias, né? Uma instância nacional, uma instância estadual e as instâncias mais relacionadas às bacias, no contexto mais local. Então, a nossa política, temos uma política nacional dos recursos hídricos, né? E também instrumentos estaduais, política estadual de recursos hídricos, plano estadual de recursos hídricos e todo um sistema de gerenciamento desses recursos hídricos. E, no entanto, a gente percebe que por mais que a política nacional tenha sido criado num contexto de redemocratização do país, né, pós-ditadura militar, já depois da edição da Constituição Federal de 1988. Então, por mais que haja a preocupação da abertura de espaços institucionais para a participação da sociedade civil na discussão de questões tão centrais como a questão da água, há muitas vezes uma dificuldade de um real acesso a esses espaços, ou muitas vezes, ainda que haja esses espaços e haja participação, uma efetividade dessa participação nas tomadas de decisões relativas às questões como a água. Uma outra questão que é importante que a gente pense, quando pensa a governança da água, é a dificuldade no próprio conceito de água também, né? Então a gente pensa a água, por um lado, como um direito humano fundamental, e por outro lado, a água como um recurso natural, a própria lógica de recurso hídrico, com valor econômico. Então há uma disputa, né, entre o que seria o uso humano, né, para as necessidades básicas, e por outro lado a água para o uso da produção, dentro de um processo de globalização do modo de produção capitalista. No aspecto legal, por exemplo, tem várias leis que tratam dessa questão. Você poderia elencar leis que tratam dessa questão, que fazem a regulamentação. Inclusive, a Agência Nacional das Águas, a ANA, é uma das que tenta também fazer esse vínculo jurídico. Exatamente. Qual é o aspecto que você, além desse que você já citou, destacaria como sendo fundamental nessa questão do gerenciamento, da questão do aspecto jurídico na questão da água? Há uma grande complexidade, né, professor? Porque com a criação da política nacional se cria, posteriormente, também um sistema nacional de gerenciamento. Então, são várias instâncias. Um Conselho Nacional, por exemplo, além da agência, como o senhor falou. Um Conselho Nacional, Agência Nacional, Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e, além dos comitês de bacias. No caso, o nosso evento contou com a participação do presidente do Comitê de Bacias de bacia do Rio Camboriú, em que há ali uma maior proximidade com o nível local. E também a política nacional tem como uma das diretrizes a aproximação da gestão do recurso hídrico com a gestão ambiental. Então, fazem parte do sistema nacional também os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais e do Distrito Federal. Além de agências de água, que seriam órgãos que funcionariam como secretarias executivas e estão condicionadas à existência de secretarias executivas desses comitês. Mas elas estão condicionadas à existência do comitê previamente e da cobrança, né, de uma viabilidade econômica através da cobrança do uso da água. Né? A política nacional tem esse enfoque de institucionalizar a cobrança pelo uso da água, principalmente aí voltada para o uso comercial, enfim, né? Poderíamos dizer, como em outras instâncias das políticas públicas, à medida que a população se envolve, ela sente o problema, tenta agir, todas as soluções passam a ser mais fáceis. E aí eu queria perguntar para o Rogério, por que o Rio Camboriú preocupa tanto assim os estudantes da ISAG lá de Balneário Camboriú? Bem, primeiro porque é um rio que liga as duas cidades, né? E depois que
toda a água que é utilizada, a água potável que é utilizada no município de Balneário Camboriú provém deste rio. Então, a nascente do rio Camboriú, ela se dá na cidade de Camboriú, e a foz, onde desemboca o rio, acontece na cidade de Balneário Camboriú. Porém, os problemas do rio, ele acontece tanto em Camboriú quanto em Balneário Camboriú, né? Em Camboriú nós temos os problemas dos agrotóxicos que são utilizados na lavoura de arroz, que é uma geração de economia muito forte na cidade de Camboriú. E em Balneário Camboriú o problema que nós enfrentamos é a construção civil e o crescimento desenfreado da cidade, que a gente sabe que isso é uma questão óbvia. Porém, a gente fomentou esse debate porque nós sabemos que para poder buscar soluções para a degradação do rio, ele tem que ser ações, tem que ser trabalhos em conjunto dos dois municípios, né? Até uma das propostas que foram levantadas no debate, mas é uma proposta que já vem se debatendo há muito tempo, é que seja criado um comitê, que seja criado um consórcio, na verdade, um consórcio entre o município de Balneário Camboriú e Camboriú. Porém, não é um trabalho fácil, né? Porque tem as questões políticas, tem as questões ideológicas de cada município, então não é um trabalho fácil. Mas o ideal é que fosse criado esse consórcio para você poder dividir as funções do município, né? As responsabilidades dos municípios. Esse consórcio, professora, não poderia ser ampliado também para outros municípios, pensando no próprio rio Itajaí, toda a bacia do Itajaí, entraria também o município de Itajaí, de certa forma Blumenau, Gaspar, enfim, como é que... Essa discussão sobre os consórcios é uma discussão que remete às relações intergovernamentais entre os poderes, entre os entes federativos, né, a nível nacional, federal, estadual e municípios. Recentemente, no final de 2011, o artigo 23 da Constituição Federal, que regulamenta, que discute a questão da competência comum entre esses entes, e aí entra a questão da fiscalização ambiental, por exemplo, né, licenciamento ambiental, que toca muito a essa questão que a gente está debatendo aqui, traz como instrumento de relação intergovernamental justamente os consórcios. Então, de fato, são instrumentos muito importantes, né? Muitas vezes os órgãos ambientais a nível municipal não são capacitados, então somente através dos consórcios é que eles conseguem uma ampliação da sua capacidade. Quando a gente fala em rio Camboriú, a gente poderia falar também de vários outros rios brasileiros, catarinenses, poderíamos falar do rio Tijucas, do rio... aqui em Florianópolis, o Ratones, poderíamos falar das nossas praias, poderíamos falar da Lagoa do Peri, ou seja, a questão das águas, ela é bem ampla. Existem dados sobre níveis de poluição das nossas águas? Professor, me parece que a gente precisa fazer uma relação com a questão dos problemas ambientais, inclusive num contexto de mudanças climáticas, para falar dessa questão da água. E nisso, então, a gente percebe que os problemas são de todas as ordens, né? Não só na questão do desmatamento, por exemplo, das matas ciliares, que tem uma função primordial na preservação das nascentes, mas também na questão do assoreamento dos rios, a ocupação irregular das margens dos rios, a poluição das águas, não só poluição, também contaminação biológica. O senhor mencionou o caso da Lagoa do Peri. É interessante, esse é um caso bastante histórico já aqui no município de Florianópolis de contaminação biológica. A espécie de peixe tilápia foi introduzida dentro do rio Peri, uma espécie exótica, né, que não existia naquele local, foi introduzida e se tornou um predador dentro da Lagoa do Peri. Então, comprometendo a biodiversidade que lá existia anteriormente à sua introdução. No interior do estado, a questão da suinocultura deve ser um problema muito sério também. Exatamente. Assim como o Rogério comentou, o problema de Balneário Camboriú, que é, sem dúvida, a questão da construção civil, principalmente pelo modelo de verticalização, né, desenvolvimento de verticalização da cidade. No restante do estado, bastante preocupante a questão do agronegócio, né, em boa parte dos municípios, em específico a questão da suinocultura, que de conhecimento de todos, acaba comprometendo, né, a qualidade dos recursos hídricos, o gerenciamento dos dejetos, enfim, tem toda uma problemática, não só do uso para a criação, mas também a contaminação através dos dejetos dos suínos. Rogério, e digamos, o que é que resultou dessa mesa redonda? Foi feito um documento? Vai ter uma continuidade de algum trabalho a ser feito a partir dos resultados, das constatações dessa mesa redonda que discutiu o rio Camboriú? Bem, o resultado, professor, eu diria que foi feito um abaixo-assinado, né? Está sendo ainda feito um abaixo-assinado. Esse abaixo-assinado está passando
dentro da universidade, vai estar passando pela cidade também, para que a gente possa encaminhar para os órgãos públicos, né, tanto de Balneário Camboriú quanto de Camboriú, para estar buscando essa efetivação desse consórcio, né? É interessante talvez ampliar isso para cá também, para a Grande Florianópolis. E me parece que uma das questões bastante relevantes que a gente pode tirar dessa experiência é justamente o papel da universidade, né? O papel de, não só na formação, na capacitação dos alunos para discutir de forma mais consciente os problemas que nos assolam, mas também a possibilidade de, através da universidade, se criar espaços de diálogo, de debate, né? Para que a gente consiga, de forma conjunta, tentar não só compreender os nossos problemas, acho que já é um bom passo, mas se a gente puder, além de compreender os problemas, talvez traçar algum tipo de solução, me parece que a universidade estará alcançando um dos seus principais fins. Para encerrar, professora, eu queria colocar o seguinte: como é interessante uma professora, um professor sair um pouquinho do seu tradicional modelo de aula. Eu acho que essa tua iniciativa levou nessa direção. Muito obrigada. Inclusive, eu comentei na ocasião do evento em que me parece que não pode haver realização maior para um professor de que ver os seus alunos à frente de um projeto, né? Porque esse projeto, sem dúvida, por mais que tenha sido uma ideia fomentada em sala de aula, se não tivesse a iniciativa dos alunos, não teria sido possível. E você, Rogério, acredita que haverá receptividade nessa iniciativa, com o documento que vocês pretendem levar para as autoridades de Camboriú, Balneário Camboriú, quem sabe outros municípios da região? Sem dúvida, até porque é um interesse das duas cidades, né? Então, sem dúvida, seria bem interessante isso. Ok. Muito obrigado pela participação no nosso programa de hoje da professora Melissa Eli Melo, professora de Políticas Públicas de Balneário Camboriú, que é professora da ISAG e UDESC. E a participação do aluno do 5º termo de Balneário Camboriú, Administração Pública, o Rogério André Cleli. Ele também é o presidente do Centro Acadêmico de Administração Pública de Balneário Camboriú. E o nosso programa volta semana que vem, neste mesmo horário. Um abraço a todos.